Então vamos dar início a mais um Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov Zona Sul, entidade que representa as empresas que prestam serviços em compra, venda, locação e administração de condomínios. Atendemos 19 municípios da Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul. Temos 5 delegacias em Canguçu, Bagé, Jaguarão, São Lourenço e Rio Grande. E procuramos, através desses momentos e dessas oportunidades, trazer informações, conhecimentos, atualizações para serem compartilhados não só com os nossos representados, mas com todos aqueles que tenham acesso às nossas redes sociais. Sempre com um convidado, com um tema interessante, a gente vai dando seguimento nesses podcasts. Hoje o nosso convidado aqui primeiro eu digo, é uma grande honra, né, receber ele como convidado, até porque acompanho já há muitos anos Eduardo Teva, um dos maiores palestrantes do Brasil, tem uma carreira aí que ele vai contar um pouquinho aqui para nós, assim, acho que praticamente todos os estados do Brasil já passou, né, milhares de pessoas treinadas, preparadas, desenvolvidas com base no tema de vendas, mas tem muita informação, muito conhecimento para a gente compartilhar. Então, primeiro, agradecer, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui junto conosco nesse podcast. E fica à vontade aí para fazer a tua apresentação pessoal, contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história, para a gente começar esse bate-papo. Em primeiro lugar, Sérgio, eu que agradeço pela oportunidade. Uma alegria enorme estar com você, estar com todo mundo aqui que acompanha o Secovcast. E conversar sobre um tema tão fascinante como esse, né? Vendas, porque vendas é sempre um assunto que interessa a todos. Sim. Não existe nenhuma atividade econômica. Parte do dia a dia de todo mundo. Mas é que eu sou arquiteto, bem, arquiteto tem que vender. Eu sou médico, médico que não vende. Sim. É um médico que não evolui na vida. E eu acho que talvez a minha própria trajetória me ajudou bastante, afinal de contas, foram 27 anos à frente do Grupo Teva. Ali tive o privilégio de construir uma empresa líder de mercado em 3 estados brasileiros, 42 lojas, uma indústria, 640 colaboradores trabalhando comigo. E antes de eu vender o Grupo Teva, eu tinha 199 vendedores. 185 no varejo e 14 no atacado. Então esse número é muito cabalístico, 199. Então, Sérgio, todos os dias que eu me acordava, eu tinha certeza de uma coisa. Só teria uma chance de eu ter uma empresa de sucesso. Eu tinha que ter um time de vendas extraordinário. Só que vendedores não vêm prontos. Sim. Os vendedores prontos estão empregados, ganham bem e dificilmente você tira ele de algum lugar. Então, a gente era obrigado a formar talentos. A gente era obrigado a lapidar diamantes, tema que é o nome do meu livro mais vendido no Brasil, que é o Vendedor Diamante. Porque a gente vai lapidando esse talento. Então, fazem 11 anos que eu vendi o Grupo Teva. O pessoal sempre me pergunta por que eu vendi. Eu respondo porque alguém comprou, né? E pagou o que valia, né? E eu queria virar um palestrante internacional e hoje eu tenho a gratidão e a bênção de Deus aí de viajar por todo esse mundo aí, dando palestras, viajando, estudando, um portfólio de empresas incríveis que eu treino hoje, como Apple, Mercedes, Visa, Baia, Unimed, Natura e mais de 1.600 clientes. Com muito orgulho hoje também, né? Tenho o maior perfil de vendas do Instagram hoje e somando todas as minhas redes sociais, hoje estão 1.300.000 seguidores. Então, construí uma história também no digital e olha que os cabelinhos estão brancos, né, Sérgio? A gente não é mais um desses guris jovens que estão bombando no digital, mas sim alguém que também teve que se reinventar. Então, isso é um pouco da minha trajetória rapidamente aqui, Sérgio. Eu pego aqui dessa tua primeira fala, né, Eduardo, a questão, 2 pontos que eu vejo assim como fundamentais. O conhecimento, né? A busca constante do conhecimento e a adaptação, né? O quanto é importante também essa questão da adaptação, da gente entender os novos tempos, os novos momentos. Chegou num momento, quanto que tu foi entendendo assim que tu deveria passar, vamos dizer, a empresa e mudar para um novo tipo de atividade? Como é que surgiu essa vontade? Eu acho que tudo na vida, por mais que a gente seja romântico, gera um certo desgaste. O varejo é uma atividade extremamente desgastante. Acho que todo mundo deve dizer isso do trabalho que faz. Mas o grande dilema do varejo é que no varejo hoje o melhor dia da semana de vendas é sábado, certo? Com o passar do tempo, nós começamos a trabalhar domingo também. Sim. E mesmo que você não estivesse na loja num domingo, teu WhatsApp estava ligado. Sim. Ou seja, as pessoas estavam te telefonando. Então, praticamente era uma atividade sem descanso. E depois de 27 anos, eu só fui conhecer o que era a expressão fim de semana
Desculpe, eu só fui conhecer essa expressão há 11 anos atrás, porque eu nunca tive um fim de semana na minha vida tirando uma viagem, etc. E tal. Então, chegou um momento que eu estava desgastado, chegou um momento que eu estava buscando fazer outra coisa e eu estava muito entusiasmado com a minha carreira, porque estava sendo demandado para dar palestras. E o curioso, Sérgio, muita gente me pergunta como é que eu comecei nessa área de palestras. Todos os meus colegas empresários de varejo diziam assim para mim: "Bah, Eduardo, como é bom poder dizer bah num podcast, né? Diga-se de passagem, eu gravo podcast em todo o Brasil, quando a gente diz bah, o apresentador normalmente ele acha muito estranho, né? Poder dizer guri, né? E o pessoal dizia assim para mim: "Pá, Eduardo, o atendimento do Teve é incrível. Tu não quer treinar os vendedores da minha empresa?" Sim. E aí, empresários, colegas de outros ramos me chamavam, eu ia lá, treinava e os caras tinham resultados incríveis. Com o passar do tempo, eu também vi que dava para cobrar, né? Eu sou generoso, sou um cara bondoso, mas se querem uma estrutura. Sim. E comecei a me profissionalizar. E a partir daí, não pararam de chover convites. Então, eu acho que dentro do que você falou, né, Sérgio, acho que tem mensagens importantes, né? A primeira mensagem é a mente aberta para mudança. Né? A gente tem que estar sempre preparado para isso, a gente tem que estar sempre ciente de que o mundo hoje tem uma velocidade de transformação. Sim. E tem uma palavra que toda hora a gente fala, Sérgio, mas eu acho que a maioria das pessoas não se dá conta do que significa essa palavra. E essa palavra é mentalidade. Mas poucas pessoas se dão conta que mentalidade é mentalidade. A mentalidade diz respeito à tua idade mental. Sim. E a tua idade mental não tem nada a ver com a tua idade cronológica. A idade mental está ligada à tua capacidade de se reinventar, de aprender, de estudar e de melhorar. Eu digo sempre uma frase nos meus treinamentos: ninguém mais quer trabalhar com gente que não quer melhorar. Sim. Ninguém mais quer trabalhar com gente que parou no tempo. Ninguém mais quer trabalhar com aquela pessoa que acha que o que aprendeu no passado é suficiente para viver nesse novo mundo. Daqui para frente, para vencer, para triunfar, para prosperar, só pessoas que tenham realmente uma mente aberta para aprender e, acima de tudo, disciplinem na sua rotina diária um tempo para ser melhor. Sim. O processo de aprendizado contínuo, essa questão de acompanhar o movimento do dia a dia, né, tá atualizado, isso é de fundamental importância. Eu tenho sempre procurado usar esses espaços que o Secov permite, que a FEComércio nos permite. Aqui a gente está num espaço de inovação aqui do Lab da FEComércio, sempre nesse sentido de trazer atualizações, informações, conhecimentos, numa expectativa de que possa chegar esse conteúdo para alguém e esse conteúdo seja aproveitado da melhor forma e que gere também uma linha de crescimento e desenvolvimento. É uma forma de retribuir, vamos dizer assim, para a sociedade nesse sentido. E essa tua doação, né, como, claro que tem todo um lado profissional, mas é uma doação, porque tu doa a tua experiência, tu doa o teu conhecimento e tu faz um processo de compartilhamento. O quanto isso te retorna, assim, como benefício, quanto tu vê isso como uma missão, né, dentro da tua trajetória? Veja bem, vamos falar um pouquinho dessa área de vendas. A área de vendas sempre teve um mito que eu chamo do mito do vendedor nato. Sim. Esse nasceu vendedor, essa nasceu vendedora. O mito do vendedor nato começou com uma ideia. Sim. Que vendedor nato era aquela pessoa, você diz assim, como esse cara é falante, né? Como essa mulher é comunicativa. Falava, vendia. Exatamente. Só que o mundo mudou hoje. Por exemplo, pesquisas mostram que clientes não gostam de vendedores que falam alto e muito. Quem fala alto e muito hoje passa insegurança para o comprador. Ele fica numa posição, né, de ataque, como se ele estivesse sendo atacado. Então hoje eu tenho dito que venda é uma virtude, não é um dom. Venda você aprende, venda você estuda. Aliás, na minha opinião, 4 pilares formam o profissional de vendas de sucesso. Pilar número 1, ser autoridade no que vende. Todo mundo gosta de comprar de alguém que conhece muito o que está fazendo. Tem uma frase minha, Sérgio, que viralizou em todo o Brasil. Essa frase tem, acho que, 25 milhões de curtidas, que é: nem todos gostam de vendedores, mas todo mundo respeita um especialista. Sim. O pilar número 2 do sucesso em vendas é entender de gente. É o lado humano da venda. A pessoa agradável, afetiva, verdadeiramente interessada. O pilar número 2 é o lado humano da venda. O pilar número 3 é conhecer técnica de vendas. Quem conhece técnica de venda, Sérgio, vende no mínimo 50% mais. Ele sabe como criar conexão. Sim. Ele sabe como diferenciar o seu produto. Ele sabe como vender valor. Então, existe uma técnica de vendas. E o pilar número 4 é a atitude.
Esses 4 pilares sustentam o profissional de vendas de sucesso. Pode ser um corretor de imóveis, pode ser um corretor de seguros, pode ser o balconista de uma farmácia ou o vendedor de uma loja. Esses 4 pilares representam a excelência do processo de vendas. E a minha missão tem sido muito abrir os olhos dessas pessoas de que esses 4 aspectos permitem às pessoas realizar seus sonhos. Sim. Vender tem a ver muito com uma certa magia da gente poder realizar seus sonhos. O profissional de vendas é aquele que não está, entre aspas, condenado a receber sempre no final do mês a mesma remuneração. E para isso ele tem um grande desafio. Sim. E muitas pessoas optam, eu prefiro ter aqui o meu trabalho e está tudo certo. Outros preferem empreender, Sim. outros preferem viver o mundo da venda onde a tua recompensa é sempre uma fatia do que você vendeu. Então eu acho que muito da minha missão está ligado a 2 coisas. Em primeiro lugar, trazer uma experiência prática de quem conhece. Infelizmente, Sérgio, nós estamos vivendo uma fase dos empreendedores de palco. Tem muita gente ensinando o que nunca fez. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu carrego essa experiência. Eduardo, dentro dessa questão aqui, toda dessa construção, e esses dias eu conversava também com um colega em relação a isso, o quanto é importante a experiência, viver. O que tu está trazendo é bastante significativo até para quem vai daqui a pouco em busca de um conhecimento ou em busca de um treinamento, saber aonde está aplicando o seu dinheiro, se realmente está fazendo um investimento dentro de algo que seja verdadeiro e que possa realmente impactar significativamente, porque infelizmente, que nem tu falou, existe um movimento, né, de pessoas se apresentando como solucionadores de problemas, mas nem viveram aquele problema. Então, como que tu soluciona algo que tu nunca experimentou, né, só dentro de um processo de teoria? Existe um déficit, né, de conteúdo, porque a experiência realmente ela faz com que gere uma conexão entre a informação, o conhecimento e a experiência, e isso gera um processo de desenvolvimento. Então, tu traz 4 pontos aqui que são bastante significativos e importantes no desenvolvimento, são treináveis, vamos dizer assim, mas é importante que essa pessoa também vá para a linha de frente. Não? É exatamente isso, né? Eu acho que hoje, para a gente transmitir uma mensagem correta, a gente tem que unir a experiência com a modernidade. Sim. A experiência de quem viveu, mas também a modernidade de quem está atualizado, Claro. de quem está em sintonia, de quem está vendo as mudanças, de quem está vendo hoje o novo comportamento do consumidor, um consumidor muito mais bem informado, mas curiosamente, Sérgio, um consumidor que nunca teve tantas dúvidas para comprar. E isso é uma coisa estranha, né? Se as pessoas nunca estiveram tão informadas, por que elas nunca tiveram tantas dúvidas? A resposta, porque elas nunca tiveram tantas opções para comprar. E no cenário de muitas opções, você acaba ficando inseguro. Olha quantas marcas de automóvel você pode escolher. Olha quantas marcas de roupa você pode escolher. Hoje eu acho que a gente nem sabe mais quantos tem, né? Não tem. E para cada marca, uma diversidade de modelos também. Então, Às vezes tu pega numa linha, tem lá, sei lá, 10 modelos diferentes do mesmo tipo, do produto semelhante ali. Vamos imaginar alguém, uma pessoa que está procurando em Pelotas, Rio Grande, um imóvel de alto padrão. Olha quantas opções ele tem. Eu tenho feito muitos eventos lá na Zona Sul também, né? O pessoal do Parque Una lá. E é um movimento lá, assim, uma constante de lançamentos. Isto. A gente tem uma intensidade, assim, de lançamentos. Até quando eu sou questionado em relação a movimentos de mercado, o que eu tenho compartilhado, assim, com o pessoal é o seguinte: o mercado, ele segue numa constante, tem um movimento, tem sua atratividade, tem os negócios continuam acontecendo. O que mudou, e aí entra dentro bem do que tu trouxe aqui, é o tempo. Porque como tu tem uma diversidade de opções, tem uma diversidade assim, de possibilidades, tu vai num passo mais lento, tu vai num momento tu te sinta mais seguro, né? Que esse é um outro ponto assim, fundamental na relação de negócio, principalmente na área imobiliária, né? A confiança, a credibilidade, porque o investimento ele tem um ticket alto, claro. E isso requer uma série de detalhes que são importantes dentro até do tema que tu traz, construção de autoridade. O quanto aquele profissional está preparado para enfrentar essas
dúvidas, essas adversidades, esses cuidados, vamos dizer assim, que quem vai fazer o investimento tem, né? Como é que eu vejo essa situação? Tem uma coisa que eu acho que raramente a gente conversa hoje, e claro, como eu sou um profissional da área de vendas, eu estou sempre estudando, viajando, em tudo que é lugar, sempre aprendendo. Mas todas as pesquisas mostram a mesma coisa hoje. O medo de perder é mais forte que o desejo de ganhar. Hoje, o maior medo de uma pessoa é fazer um mau negócio. É tomar a decisão errada. Embora para o vendedor ele nunca vai falar isso. Para o vendedor ele vai pedir desconto, mais prazo, quer uma avaliação melhor do imóvel dele e assim por diante. Mas o corretor de imóveis ou o profissional de vendas hoje precisa ter essa certeza que hoje vende quem passa segurança. Hoje vende, acima de tudo, quem entende a necessidade do cliente. Sérgio, há 10 anos atrás eu já treinava vendedores. E se você me transportasse para o passado, a máquina do tempo aqui do Secovcast nos levasse para 10 anos atrás e você me pegasse num palco, eu estaria dizendo, o melhor profissional de vendas hoje é aquele que tem a melhor linha de argumentação. Mas se a mesma máquina nos trouxesse, não agora para 10 anos, mas para a minha palestra de ontem, você veria eu dizendo que hoje o melhor vendedor é o que sabe fazer boas perguntas. A arte em vendas hoje está ligada à capacidade de saber perguntar, entender a necessidade do cliente. Muito mais do que saber em qual é a área e quantos metros quadrados e quantos quartos tem, é entender realmente quais são os desejos, quais são as aspirações daquela pessoa que está na sua frente. Sérgio, já comprei vários imóveis ao longo da minha vida, não sou um mega investidor imobiliário, mas já comprei muitos imóveis ao longo da minha vida. Poucos são os corretores que sabem fazer perguntas. As perguntas, por vezes, acabam sendo muito aquelas rotineiras básicas de entender... Quando fazem perguntas? Quando fazem, mas vamos perguntar... Senão é só uma apresentação e fica esperando. E às vezes é um... aquela expectativa do sim ali. E às vezes é um botezinho, né, que pergunta qual a região. Ah, eu quero na região tal. Quantos dormitórios? Tanto. Precisa ter vaga de garagem? Sim. Investimento em que faixa? E o cara pensa que essas situações vão dar a ele capacidade de criar conexão. O profissional que cria conexão... Tem um ponto aí, que eu acho que a gente observa isso também, tem contato com vários, né? Que eu digo, tu trouxe a questão investimento. Às vezes a ansiedade, ele já vai naquela linha de quanto pode investir ou quanto quer investir. E o investimento, ele pode ter uma variação conforme o atendimento das necessidades. Não é? Quando a pessoa se sentir segura, bem atendida, tem uma série ali de pontos que estão dentro da balança muito mais positivos do que negativos, ela pode aumentar o seu ticket. E não só isso. Achar um caminho até para criar essa possibilidade. Quando eu entendo a necessidade do cliente, quando eu fui comprar a casa que eu vivo hoje, o bairro que eu moro hoje não era o bairro que eu estava procurando. Sim. Mas quando o corretor entende a necessidade, daqui a pouco ele diz, olha, não está na tua lista inicial, mas tem aqui uma oportunidade. Então... Você tem que entender o que o cara faz, o que a esposa ou o companheiro dele ou dela faz. Tem filhos, qual é a idade dos filhos? Eu gosto muito dessa pergunta, assim, sabe, Sérgio? Eu acho que essa pergunta é aquela que o americano chama da pergunta de $1 milhão, que é essa. Tirando o preço, o que você mais busca hoje quando você vai comprar um imóvel? Tirando, porque a parte do preço vai aparecer, é natural. O que essa pessoa está buscando? Tentar aproximar, né? Isto. A necessidade com a possibilidade. Essa conexão aqui que vai gerar a conclusão e a efetivação desse processo de negociação. E um outro ponto aqui que tu traz dentro dessa questão, que eu acho que é fundamental a gente sempre reforçar, né, esse entendimento de o quanto é importante a gente atender essas necessidades, o quanto é importante tu gerar essa conexão dentro de uma linha de busca da solução, porque é uma solução, está apresentando uma solução, está prestando um serviço, tu tem que buscar esse caminho. Então, é de fundamental importância para o profissional ele fazer toda essa leitura e saber dar oportunidade para a pessoa falar. Por isso que a questão das boas perguntas ela é fundamental. Exatamente. Veja, às vezes, me lembro assim, uma pessoa perguntou para mim, Eduardo, quantos filhos tu tem? 4. Esta pergunta não tem nenhuma relevância.
Porque dos meus 4 filhos, 2 não moram mais comigo. Você tá entendendo? Sim. Então, ele me perguntou quantos filhos eu tenho. Claro. Eu tenho 4. Será que com 4 filhos eu preciso de um determinado tipo de imóvel? Mas se ele souber que eu tenho 2, e adianta saber quais são meus 2 filhos, se ele não sabe quais são as idades dos meus filhos? E se ele não sabe onde é que meus filhos estudam? Sim. Olha quanto uma pessoa permite, né, de, entre aspas, uma investigação para fazer a melhor oferta. Eu Claro. digo sempre que em vendas tem que entender para atender. É. Só quem entende, atende. Quem não entende, não atende. E eu tenho uma opinião, Sérgio, e eu sei que a minha opinião é extremamente suspeita, mas eu vou dá-la, tá? Eu acho que toda vez que você encontra um profissional um pouco acima da média, ele já se destaca muito. Não é que o top ele tá 20 vezes melhor. Não, às vezes ele tá 20% mais. É um detalhe. É um detalhe. É. Ele tem mais sensibilidade, ele tem mais traquejo. Eu tenho um amigo meu que é um grande palestrante chamado Thiago Conser. O Thiago Conser tem uma frase muito inteligente. Ele diz assim: vendedor não ganha mais muito dinheiro. Quem ganha dinheiro hoje são os homens e as mulheres de negócios. Eles têm uma visão do mercado, eles sabem o que está acontecendo. Se ele está diante de um investidor, ele conhece as diferentes alternativas de investimento, ele não conhece apenas alternativas de investimento imobiliário, ele conhece como é que está o mercado de criptomoeda, como é que está a renda fixa. Ou seja, você hoje tem que ser uma pessoa de negócios, porque quando o cliente sente que ele está conversando com alguém que conhece o mercado, que passa segurança, que transmite autoridade... Sim. Pode ter certeza, a chance que eu tenho de comprar dessa pessoa é enorme. Ali, como é que diz? Tu gera a conexão e aí existe a possibilidade de uma evolução dentro dessa linha de negociação. Quando tu coloca algum tipo de barreira ou a pessoa identifica algo como uma barreira limitadora, tu já te retrai, tu já não vai abrir tantas informações, né? Porque não é... aquele profissional que realmente te gerou também uma atração. A atração não é só pelo produto, né? Aí a gente vai na questão lá do início do nosso bate-papo. Vender é tudo e a todo momento. Então o profissional também tem que saber se vender. Com certeza absoluta. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas também pagam mais pelo atendimento, Sim. pela experiência de compra. Ontem eu estava dando uma palestra para 400 pessoas e eu disse assim para eles, vou fazer uma pergunta agora, só levanta a mão quem for verdade, né? Quem nos últimos tempos ouviu um cliente falar uma frase parecida com essa? Eu até vi mais barato, mas vou comprar pelo teu atendimento. E, Sérgio, 80% das pessoas levantam a mão. Ou seja, o cliente hoje ele paga um pouco mais pelo atendimento, ele paga um pouco mais pelo interesse, porque afinal de contas, vender não tem nada mais a ver com enganar ninguém. Quem engana não é vendedor, quem engana é picareta. É outra coisa. É. Talvez o estereótipo do tem vendedor... um tempo de vida de mercado também muito limitado. É isso aí. É. Talvez o estereótipo do vendedor de 15 anos atrás era aquele cara papudo, enrolão. Hoje, vender é orientar. É. Eu digo sempre que vender hoje é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão de compra, porque você entendeu a necessidade dele e é um especialista Sim. no que ele precisa comprar. Se você juntar isso aí, você entendeu a necessidade do cliente e você é um especialista no que ele está procurando, você tem a base, a essência para fazer boas ofertas. E o ponto, um dos pontos também de destaque dentro dessa linha de raciocínio é o quanto é importante tu saber ouvir. Às vezes, pela necessidade, pela ansiedade, ou até por querer gerar uma velocidade dentro de uma tomada de decisão, o profissional começa a atropelar, né? Ele começa a ofertar, daqui a pouco já começa a oferecer também descontos, ele quer criar alguma forma e ele não dá tempo nem do seu cliente tomar pé da situação, criar a linha de raciocínio, ver se realmente aquilo está atendendo. Então, antecipar essas etapas do processo também é muito perigoso. É verdade. Faz uns 2 anos, Sérgio, eu fui comprar um imóvel para minha sogra em Porto Alegre. Não sei se foi uma boa decisão, tá certo? É brincadeira, minha sogra é muito querida, tá? Fui comprar um imóvel para minha sogra. E tinha um plantão num prédio muito perto da minha casa. E pensei, já que a sogra vai vir, que fique perto, eu tenho 2 filhos pequenos, ela dá uma mão na roda, né? Dá uma mão na roda. Entramos ali, tinha um corretor de imóveis no plantão, e ele foi mostrando o imóvel sem fazer nenhuma pergunta, Sérgio. E lá pelas tantas nós vimos que o imóvel era muito grande, era 3 dormitórios, a minha sogra é sozinha, né? 3 dormitórios, etc e tal. E aí minha esposa disse assim, olha,
é muito bonito o imóvel, etc e tal, ela passou o valor, não é nenhuma questão de valor, é que para minha mãe morar sozinha é muito grande, né? E aí eu disse assim, deixa eu te falar o que a gente está buscando nesse momento. E eu imaginei, Sérgio, vamos tentar imaginar o seguinte, o que uma pessoa interessada faz neste momento? Você está falando de saber ouvir. Ela pega um papel, Sim. uma caneta e vai anotar. Ou quem sabe, se ela for mais moderna, ela pode pegar um tablet ou um smartphone. Eu quero, então, 2 dormitórios. Não precisa ter garagem, mas precisa ter elevador. Minha sogra gosta muito de uma sacada. Eu quero esse imóvel nos bairros Chácara das Pedras, estou falando de Porto Alegre, tá? Chácara das Pedras, Três Figueiras, Boa Vista, Já vai fazendo um... E ela, Sérgio, não anotava nada. E eu disse para minha esposa, eu pensei que ela era corretora de imóveis, mas ela é campeã brasileira de memorização. Não é? Porque hoje o cliente mede a atenção da pessoa. Verdade. Porque, Sérgio, eu tô te dando muita informação. Eu não sei qual é a vida de um corretor, eu não sou um especialista na área, mas vamos imaginar que ele receba 6 pessoas num domingo. Será que ele vai se lembrar de todo mundo, passo a passo? Ou será que ele vai se lembrar de mim daqui a 5 dias? Eu não sei se você me permite ser sincero e objetivo, Sérgio. Essa pessoa nunca entrou em contato com a gente. E eu tenho quase certeza, Sérgio, que ela deve estar reclamando que como está difícil a venda. Ela estava diante de um comprador com potencial de compra, com uma necessidade clara, que deu um perfil muito amplo para ela, muito amplo, e ela nunca entrou em contato com a gente. Às vezes, Sérgio, você não precisa ser o dobro do mercado. Se você for 15%, 20% acima da média, você já vai triunfar. Tu tá falando, eu tinha já falo isso para todos que acompanham, né? É um hábito que eu tenho justamente isso. A pessoa vai falando, eu já vou anotando, né? Porque aqui a gente vai construindo também ideias e para mim sempre todo esse momento é um momento de aprendizado. Eu acho que a gente quando tem alguém que está disposto a contribuir, a compartilhar, eu tenho que ter a possibilidade e o entendimento quanto é importante ouvir e registrar, porque isso também vai fazer com que a gente aprenda. E eu registrei o seguinte, foco no produto e foco no cliente. Essa pessoa está focada no produto dela, ela não está focada em clientes que possam vir para o produto dela, mas ela quer passar o produto dela para algum cliente, né? Então tem uma diferença, porque se ela tivesse focado no cliente, ela ia justamente naquilo que a gente falou anteriormente, ver quais são as necessidades, de que forma que eu posso atender. Né? Quando o profissional ele se percebe ou se entende como um solucionador de problemas, né? Porque se a pessoa não tem necessidade de alguém que solucione o problema, ela mesma soluciona. Então não precisa daquele profissional. Quando ela vai em busca de um profissional, quando ela vai em busca, né, de alguém que possa realmente minimizar, vamos dizer, essa trajetória e potencializar o resultado, ela vai buscar alguém que tenha a autoridade, alguém que esteja preparado, que tenha essas técnicas e que tenha atitude. Faltou atitude nesse Também, exemplo que tu trouxe aí. Com certeza. Certa vez era janeiro, Sérgio, eu fui para Nova York para assistir um treinamento, não era uma NRF, mas temperatura de 20 graus abaixo de zero, e eu estava tendo o privilégio de assistir uma palestra do Howard Schultz, quando ele ainda era o CEO da Starbucks. E esse cara disse uma frase que até hoje é a frase que para mim melhor define, porque as pessoas que são geniais, em uma frase elas definem um conceito de vida. E ele disse assim, a gente não está no ramo de café para servir pessoas, a gente está no ramo de pessoas para servir café. Nosso foco é o ser humano. Nosso produto é que é café. Poucas empresas hoje são centradas no cliente. Sim. Todo mundo fala, viu, Sérgio? Mas é só marketing. É só marketing. Você consegue ver que poucos hotéis, nós vivemos em hotel, você também vive, Sérgio, né? Poucos hotéis são centrados no cliente. A maioria dos hotéis está centrado neles mesmos, no produto deles. Esse tempo eu fui fazer uma palestra para a BASF, em Gravatal. Sim. E... Ok, eu fiz a palestra, no outro dia de manhã ia voltar para Porto Alegre, eu tinha ido de carro, e eu desci para tomar café, e era 7 horas, o café estava fechado. Eu disse, pô, rapaz, café, que horas abre o café? Ah, abre às 7h30. Eu disse, meu amigo, só às 7h30? Olha, faz muito tempo que eu não vou num hotel que o café começa às 7h30. Aí ele disse assim para mim, a gente tem dificuldade de encontrar um funcionário que possa chegar antes. Você tá entendendo? Ele resolveu o problema dele, ele não resolveu o problema do cliente. Ele não está centrado em servir o cliente.
Ou você vai num hotel, tem um hotel aqui em Gramado chamado Vale de Encanto, que é o hotel de melhor experiência do Brasil. Eu nunca te... Todo mundo ali tá preocupado em te servir da entrada, do início, da champanhe, do que tá no teu quarto, do lanche da tarde. Então, puxa vida, como poucas empresas são de verdade centradas em servir o cliente, que fazem de encantar cliente uma verdadeira missão. Quase sempre tá no quadrinho aquele, né? Missão, visão e valores. Tá lá muito bonito, normalmente num lugar estratégico, mas infelizmente, Sérgio, não faz parte da cultura da maioria das empresas. A cultura é a realidade de uma empresa. A cultura não é o discurso do CEO. A cultura não é o treinamento de vendas. A cultura é o que acontece todo dia na organização. E é por isso que cada vez mais eu estou convencido de uma coisa. A principal missão de um líder hoje é difundir a cultura da empresa. Que, como diz o meu amigo William Caldas, que do porteiro ao presidente, todo mundo pense de uma maneira, pelo menos genericamente, compreendendo quais são os desafios para a excelência daquela organização. Com certeza, porque se não tiver disseminado e, na realidade, absorvido pelas partes que fazem todo o desenvolvimento dos processos dentro da organização, ela vai ter falhas, né, durante esses movimentos aí. E tu trouxe alguns exemplos e a gente pensa em outros aqui que vivencia, né? Reporta a questão do ponto experiência, né? São essas experiências que nos trazem também processo de aprendizado. Eu tenho e entendo que tu também é muito dessa área, né? A todo momento a gente está aprendendo, a gente está observando, a gente está identificando pontos de melhoria que podem ser replicados e compartilhados. E ontem eu tive uma experiência, fui também num restaurante ali para pegar um lanche, enfim, e a pessoa está escorada no balcão e o outro, não, mas é lá que tu tem que pagar, e fica, sabe, um joga-joga, que ninguém, eu digo às vezes que tem um problema sério, que é assumir as responsabilidades, né? Que está ligado com a tua questão atitude, que é uma atitude. As pessoas são muito reativas, elas ficam esperando, elas não têm aquela proatividade. Famosa síndrome de Noé, não é comigo, né? Ela não tem, e é que nem, aí eu vou concordar plenamente contigo. Quem tem, às vezes, 10, 20% de diferença nesse sentido, ele vai se destacar, com certeza. Ele vai ter um campo aberto. Tem um grande palestrante americano já falecido chamado Zig Ziglar. O Ziglar foi, uma época, o maior palestrante de vendas do Brasil, do mundo, né? Cobrava $150 mil por palestra. 1000 a mais que eu, viu? Tava quase pegando o Ziglar tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: faça hoje o que a maioria não faz para ter amanhã o que a maioria não tem. Né? Seja único, seja especial, faça a diferença. Eu tenho dito nos meus treinamentos que hoje a gente vai ser cada vez mais remunerado pela nossa raridade, pelo quão diferenciado e especial a gente é naquilo que a gente faz hoje. O mercado não paga bem pessoas comuns, Sérgio, mas o mercado valoriza cada vez mais os diamantes. Sim. Aquelas pessoas diferenciadas, que brilham, que fazem diferença, que são atenciosas, que têm iniciativa, que têm um compromisso de fazer o seu melhor. Como isso faz diferença? Faz uma grande diferença e além dos momentos que nem eu digo que eu tenho possibilidade de compartilhar, de levar também essas ideias, né? Que eu sempre digo o quanto é nobre essa missão do educar e do compartilhar os seus conhecimentos. Eu sempre admiro muito, né, como admiro a tua trajetória e todo o teu trabalho, tantas outras pessoas que têm essa disponibilidade de fazer isso. Porque não adianta a gente ficar também só agregando, ninguém vai levar nada, né? A gente está numa passagem, e nessa passagem eu sempre digo, quanto mais a gente deixar, melhor vai ser. A gente vai ser lembrado por todas essas questões que foram impactando o dia a dia de outros tantos. Mas eu faço isso também, que acredito que deve fazer em casa. Eu digo isso para o meu filho, eu digo, Antônio, olha, se tu fizer o kit básico, tu já está à frente de muita gente, que é ter educação e respeito. Tu já vai estar lá num passo à frente. E se tiver um pouco de dedicação na busca do conhecimento e no aprimoramento, então tu vai voar, tu decola, porque a gente, infelizmente, às vezes observa num universo até bastante significativo de pessoas, né, o quanto existe
oportunidades e possibilidades, mas as pessoas não se preparam para essas oportunidades. E por vezes a desinformação rola e as pessoas às vezes procuram um pouco a informação. Sim. Eu sempre falo sobre encantamento de cliente, é um tema, e eu acho que daqui a pouco as pessoas, todo mundo já sabe, esse discurso é chato. Eu estava fazendo, acho que há 3 semanas atrás, uma palestra para a Natura em São Paulo, é um congresso muito lindo de franqueados da Natura em todo o Brasil, e de repente eu botei um slide que eu disse assim para o pessoal que estava ali na palestra: você sabe o que o cliente quer hoje? Porque todo mundo fala em encantar cliente. Alguém te disse o que o cliente quer? E aí eu trouxe a mais recente pesquisa que a gente teve acesso sobre as 4 coisas que mais os clientes querem em 2024. Que elas são simpatia, orientação, educação e respostas rápidas. Então, é um kit. A simpatia sempre teve valor. A gente gosta de comprar de gente legal, de gente sorridente. A orientação é o que você falou, Sérgio. Só tem sentido ter alguém te atendendo, que ela te ajude a comprar. A educação é uma coisa que a gente esqueceu. Por favor, com licença. Esses dias uma mulher disse assim pra mim: passa aqui. Passa aqui pra mim é que nem deita rex, já pra casinha, né? Passa aqui não, me acompanha aqui, por favor. Vou te pedir, educação tá na moda. E resposta rápida é o mundo do WhatsApp, é o mundo que, se o cliente pedir uma informação e você não tem, liga para ele de volta em meia hora e dá a informação. Ficou de ligar amanhã se chegasse o produto, não chegou, liga amanhã igual para dizer não chegou, vai chegar depois da manhã. E aí eu perguntei lá pro pessoal da Natura. Os retornos, né? Isso aí é Aí eu perguntei pro pessoal da Natura: vocês acham que é missão impossível? A gente tem que chamar o Tom Cruise para fazer uma nova versão: simpatia, orientação, educação. Agora não tem quase ninguém. Tenta pensar, Sérgio, tudo que você comprou nos últimos 3 meses, em que lugares você encontrou? Pode ser um posto de gasolina, a simpatia, a orientação, a educação. Como é raro de encontrar. Então, às vezes, o back to basic, voltar a fazer o básico, também pode ser o primeiro passo para vender, porque a pergunta que eu mais recebo no direct do Instagram é: Eduardo, o que eu faço para vender mais? Claro, está em sintonia com o meu perfil. E a primeira resposta que eu dou é: começa atendendo melhor. Sim. Se você começar com um atendimento encantador, mesmo que tu não tenha técnica de venda, Sérgio, tu já começa a decolar. E tem um ponto nessa questão do atendimento, né? Tu pode até não efetuar a venda naquele exato momento, mas tu cria uma conexão ali, tu cria uma possibilidade até de gerar alguém que vai apresentar o teu serviço para outros. Dizer: pô, fui tão bem atendido lá, né? Tu trouxe aqui nome de palestrante, trouxe nome de hotel. São situações e pessoas que impactaram para ti assim em algum momento. E isso é o que a gente faz, né? A gente passa a ser aquele divulgador, vamos dizer, da marca, ou do profissional, ou da empresa, ao natural, sem perceber que está fazendo um benefício para a empresa, mas porque foi antes bem acolhido, bem atendido, né? Foi tratado com cuidado, que é o que todo mundo gosta e todo mundo quer. Tu trouxe antes, dentro do nosso bate-papo, e falando uma questão no sentido que eu também gosto e falo muito sempre que tem oportunidade, né? Que ninguém vai contratar quem atende mal, ninguém vai contratar quem está despreparado. Então, isso são questões simples e básicas que tem que as pessoas despertarem no sentido de buscar esses caminhos, que são os caminhos que é o básico bem feito, e tu já vai ter uma trajetória diferenciada. É verdade, como isso acontece, né? Isso vai muito também dentro do quarto elemento que a gente falou, que é a atitude, né? Costumo dizer que a vida das pessoas não muda quando elas trocam de emprego, a vida das pessoas muda quando elas trocam de atitude. E eu digo assim nas minhas palestras, Sérgio: sempre vale a pena fazer o seu melhor, sempre. Não importa a circunstância, não importa se a empresa que você está é boa ou ruim, não importa se teu chefe é querido ou se teu chefe é um chato. Porque tem sempre alguém olhando quem trabalha bem, Sérgio. Sim. Eu e você, nós não somos nenhum guri novo, né? Cara, tem sempre alguém olhando quem é bom. Sérgio, quantas vezes eu contratei pro Teva gente que era garçom de restaurante? Certa vez eu contratei um cara que depois virou dono de 3 franquias do Teva, e esse menino era auxiliar numa loja de tecidos. E esse menino foi tão encantador, não era a função dele, ele era auxiliar, começou a me ajudar, não era o tecido que eu queria, ele foi lá, buscou outro, não era, foi lá, ligou para uma outra loja e disse: esse aqui, me trouxe um pedacinho, esse aqui eu não tenho mais lá. Cara, é exatamente isso que eu tô precisando, um cliente que quer comprar uma roupa. Aí eu pensei, que guri genial. Aí
Vou chamar assim, Sérgio, tinha 16 anos, Sim. menino. Eu perguntei quanto é que tu ganhava. Quanto é que tu ganha? Salário de menor aprendiz? Sim. Não sei o que seria hoje, Sérgio, já sei, um salário de menor aprendiz. E eu disse assim, tu estás feliz aqui? Tô feliz aqui, mas ele tá sendo... Então, te dei um cartão, vai lá me procurar. E aí eu contratei esse cara, e ele virou auxiliar de vendas do Teva, depois virou vendedor, depois virou gerente do Teva, e depois virou supervisor do Teva. E depois, quando o Teva trocou para franquias, ele comprou 2 lojas do Teva. Esse cara, ele podia estar desmotivado porque ele ganhava, vamos pegar um número assim, meio salário mínimo, estava desmotivado, numa loja de tecido, Sérgio. Loja de tecido é muito feia, aqueles rolo de tecido, não é um ambiente... Claro. O guri não trabalhava no ar-condicionado. No depósito de tecido não tinha ar-condicionado. Ele podia estar desmotivado, ganhava pouco, horário de trabalho ruim, o ambiente não era dos melhores, perspectiva de carreira para ele, ali praticamente nenhuma. Mas a velha história, sempre vale a pena fazer o seu melhor, porque tem sempre alguém olhando quem trabalha bem. E, infelizmente hoje, Sérgio, a grande maioria das pessoas hoje vem para trabalhar, para fazer o básico e não o seu melhor. E aí está a diferença da vida. A grande maioria das pessoas hoje faz o mínimo necessário. Algumas fazem o máximo possível. São essas que fazem o máximo possível, que ali adiante vão estar prosperando e que provavelmente os outros vão dizer que sorte. Que sorte. Que maravilha, que bate-papo rico, sem muita informação, muita experiência, muito conhecimento. Enfim, a gente poderia estender ele por muito tempo ainda. Eu já estava grato, né, ao nosso amigo Roberto Santos por ter disponibilizado e feito essa nossa aproximação, e fico ainda mais agradecido assim por tu ter aceito, por tu ter vindo aqui e ter dado essa oportunidade de estar junto conosco. Para mim foi um momento muito especial e muito rico. Te agradeço bastante tudo que tu trouxe aqui para nós, né? Agradeço também essa gentileza de trazer aí tantos livros que tu já escreveu. Pode ter certeza que todos serão lidos. É um hábito que eu gosto de manter e gosto muito assim da questão de estar com o livro, né, de manusear e de poder aproveitar o conteúdo deles. E dizer para quem acompanha aqui o Secovcast, né, a gente com certeza vai tentar manter sempre essa atividade e trazer novos convidados. Mas tu tem toda a liberdade, todo o tempo que achar necessário para deixar uma mensagem, para fazer o uso que tu quiser desse momento. Então, obrigado, Sérgio, pela acolhida. Obrigado por esse convite, que também fiquei muito feliz da gente poder estar juntos aqui num papo tão agradável. Deixa esse convite para quem está nos ouvindo para me seguir nas redes sociais. Eduardo Teva, não é muito difícil, só se lembrar que o Teva tem H no final, né? Você me encontra no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Kawaii, no YouTube, né? Aonde você for, eu estarei lá. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, né? Eduardo, alguma frase te inspirou na vida? E teve uma frase que foi muito inspiradora na minha vida. Essa frase, ela apareceu num momento muito difícil da minha vida, que era um momento que minha mãe estava se encontrando com o Criador, estava fazendo a partida dela para um novo plano. E claro, isso é sempre um momento dolorido na vida, embora eu tenha uma particularidade que em 1980 os médicos deram 6 meses de vida para minha mãe e ela viveu 21 anos a mais. É margem de erro, né? Margem de erro. Que maravilha. Ela foi uma guerreira, bom, ela foi uma lutadora, mas a passagem é sempre sim. doloroso para nós que ficamos aqui. E naquele momento desafiador da minha vida, tinha uma frase na CTI do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, uma frase que é, na minha opinião, da mulher mais incrível que passou aqui nesse plano recentemente, chamada Madre Teresa de Calcutá. E ela tem uma frase que ela diz assim: você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. A gente pode passar pela vida dos outros deixando eles melhores, ensinando, mostrando um caminho, orientando, mas também não custa nada passar pela vida dos outros também deixando eles mais felizes, com uma palavra amiga, com um gesto de solidariedade, com um carinho. Infelizmente tem gente que tem um poder incrível de com palavras destruir, né? Fazer com que as pessoas se sintam para baixo. Eu acho que é um privilégio de um ser humano poder passar pela vida dos outros deixando eles melhores e mais felizes. E o que a gente espera é que nesse podcast aqui a gente tenha contribuído também para deixar as pessoas melhores, mas também para que eles tenham passado um momento agradável ouvindo a gente. Muito obrigado pelo teu convite. Que maravilha, muito obrigado e retornaremos aí num próximo Secovcast.